A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. Ele Hã? é o único que tem os seus unis. Onisciência, onipresença e onipotência. É o único. Deus é. Né? Ele existe? Não, ele é. Ele é. É É o que a gente estava pode, falando né? no carro. O negócio aí, né? É forte, varão. É forte. É mistério. Muito bem-vindo ao segundo episódio do Café na Palavra. Especial hoje com o meu amigo, o pastor Maurício Sena. Inclusive, viemos até combinando hoje aí nossa roupa, né? Parece até que a gente combinou. Mas o grande encontro, na verdade, aconteceu no monte, né? Iniciar, assim, esse bate-papo, assim, falando que conheci o pastor Maurício Sena no monte. E começar uma apresentação, né? Entender, assim, melhor assim. A gente se conheceu no monte, conversou bastante no monte, ali ficamos algumas horas. E apresentar ele aqui, né? Na verdade, até para ele se apresentar, né? Pastor Maurício Sena, que está morando em Búzios, veio do Rio de Janeiro, como que veio o chamado dele, a história dele, se ele veio já de um berço cristão ou não, como foi a conversão dele. Pastor Maurício Sena. Boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui, podcast, Café na Palavra, com essa grande personalidade, Hugo Guimarães, um homem que Deus nos deu assim a honra e o privilégio de conhecê-lo realmente em cima do monte, um lugar de oração. E ali foi uma jesuicidência, e não uma coincidência, né? Conhecer o Hugo foi uma bênção de Deus para a minha vida. Temos conversado muito acerca do reino e temos aprendido muito com esse homem que é um oceano de conhecimento, né? E é um prazer muito grande Hugo, estar aqui com você, participando aqui desse podcast que vai ser algo muito instrutivo, algo que vai ser uma bênção para aqueles que estão nos assistindo. Obrigado. Eu fico muito assim porque, na verdade, eu queria começar assim com uma pergunta que é justamente desse nosso encontro, né? Nós nos conhecemos no monte e ali a gente começou uma conversa. E eu pergunto assim, o senhor sempre foi um pastor de monte? Até antes de ser consagrado pastor, você já tinha esse hábito de estar nos montes, no Rio de Janeiro? Até hoje o senhor traz isso. Quando o senhor veio para Búzios, já buscava montes? Porque eu vi, né, alguns vídeos do senhor já em montes há 8 anos atrás, alguns vídeos no canal antigo. Então, a minha primeira pergunta é essa. Enquanto pastor ou antes de ser pastor, já tinha isso exatamente com monte? Isso, 34 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, a Assembleia de Deus de Coimbra, em Jardim Metrópolis, e os irmãos mais antigos, né, eles tinham o hábito de orar na montanha. E eu, novo convertido, eles me levavam para a montanha. Então eu acostumei com um hábito assim, um vício muito bom, orar em cima das montanhas, até porque em cima de um monte você tem a liberdade que às vezes você não tem em casa. Quando se tem crianças pequenas, quando os vizinhos botam o som muito alto, o monte é um lugar que você fica mais à vontade com Deus, e você clama, você ora, você passa um momento de intimidade, comunhão com Deus. Então, a verdade é que o monte se tornou o meu gabinete espiritual. É onde eu chegava das pregações, das viagens, e ia para o monte me refazer espiritualmente, ter um momento a sós entre eu e Deus, né? E ali eu aprendi muita coisa. Não é que o monte, né, vou deixar bem claro aqui, é um lugar espiritual, né? Um monte não é um lugar espiritual. Um monte é um lugar onde você tem, né, uma certa liberdade que você não tem dentro da sua casa, né? Muitas pessoas conversando, falando, e atrapalha ali você está orando ou meditando uma palavra. Então, um monte
na minha trajetória de vida, foi um lugar assim, muito importante, né? Porque ali eu aprendi a orar, aprendi a buscar a Deus, e algumas experiências surgiram, Sim. né, deste relacionamento com Deus, porque é impossível você se relacionar com Deus e Deus também não se relacionar com você, né? Não quer dizer que ali é uma reciprocidade, você fala com Deus e Deus fala com você. Mas apesar, né, de o monte ser um lugar muito bom, mas o quarto também é um lugar, né, essencialmente também indispensável, para se orar. Mas sabe o que eu aprendi, Hugo? É que a oração do quarto, ela é diferente da oração do monte. Né? Porque no monte, às vezes, tem outras pessoas. Aí você fica meio inibido de orar do jeito que você ora no quarto. No monte, meu filho, você até imposta a voz, às vezes, né, para mostrar que você tem, né, uma certa dicção, uma certa desenvoltura na oração e começa, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquela impostação. No quarto, não. No quarto é só você e Deus. Aí no quarto muda a oração. Senhor, ó miserável pecador, eu vim aqui desafivelar as máscaras, tirar os cosméticos da falsa espiritualidade e se revelar de fato quem eu sou. Então, a oração em público, ela é bem diferente da oração em secreto, dentro de um quarto. Ali você se esvazia de você mesmo e mostra para Deus de fato quem você é. Mas mostra também no monte, também muitas vezes, onde você pode, pelo menos eu gosto mais da madrugada. Então, 4, 5 horas da manhã também não tem ninguém lá, né? Geralmente não tem ninguém no monte. E ali você tem... Eu gosto muito disso, porque até antes da minha conversão, eu falo muito disso. Eu sempre gostei muito de estar no monte, e sempre cedo, né? É que eu hoje pego, assim como falo assim, né, das premissas. As primeiras horas do dia, quando eu posso acordar, que eu acordo muito cedo, 4h30, 5 horas da manhã, vou acordar e dedicar esse tempo, e aqui eu tenho esse privilégio de morar numa cidade que tem tantos montes. Então, já acordando cedo, 4, 5h30 da manhã, eu já subo pro monte, já não tem ninguém, e ali eu busco essa intimidade, a mesma que eu teria no quarto. É como se eu falando de um gabinete espiritual. Ali, então, na verdade, é o meu quarto espiritual, porque eu tô ali sozinho, eu tô ali mais contemplando a natureza, orando a Deus ali. Então, eu tenho essa experiência, sempre gosto muito de ir sozinho. Eu não gosto nem de ir com um grupo, com amigos, sempre busco isso sozinho. E as experiências que você vai adquirindo com esse tempo sozinho, que é o tempo sozinho com Deus, realmente o que eu acho que falta, né? E muita gente, na verdade, hoje falta de oração, falta em busca, em intimidade. Quando a gente chega realmente a buscar intimidade, eu gosto de dar os primeiros minutos do dia, as premissas dedicadas para Deus, para que eu consiga me comunicar ali e sentir ali o que tem para o dia. E aí, quando eu desço, eu sempre procurei isso no monte. Nunca gostei de movimento, muita gente no monte e tal, muita oração. Até quando tem isso, já hora deu que eu já estou descendo já. Né? É o dízimo do tempo, né? O dia tem 24 horas, você tira ali 2 horas e 40 minutos para poder testar, né, Deus essas horas e desenvolver um bom relacionamento, né, com Deus, né? Apesar de quase ninguém fazer isso, né? As pessoas dão muito dízimo do seu salário, mas o dízimo não está restringido apenas ao salário, é toda a vida, né? Principalmente do tempo. Do seu tempo para Deus, né? Seu tempo para a obra, né? Não vinculado a dinheiro. Na verdade, qual é o seu tempo para a obra? Para fazer a obra, para fazer o ID, para ir, para ajudar, para pregar, para ajudar o necessitado. E qual é o seu tempo disso? Agora imagina se todo cristão tirasse aí por dia o dízimo do tempo, 2 horas e 40 minutos, e assim, dobrasse o joelho, clamasse ao Senhor, estudasse a palavra. A vida espiritual do povo de Deus, meu filho, estaria muito mais acima do que está hoje. E hoje o senhor acha que esse tempo, essa, vamos dizer assim, esse tempo espiritual hoje, dessa geração, está comparado a 10, 15, 20 anos atrás? Então, é porque hoje também as pessoas, elas têm os seus afazeres, têm o seu trabalho, suas acomodações, e às vezes a pessoa não tem tempo de orar. Mas sempre tivemos, né?
Ah, 20 anos atrás também trabalhava, mas tem uma diferença de 20 anos atrás, de uma busca, ou não? É a impressão minha? não, claro que tem. Caiu bastante, né? Caio. Caiu bastante. O nível hoje espiritual do povo de Deus, olha, desceu bastante, exatamente pela falta da oração. E quando você ora, você está relacionando-se com Deus. Então, sua comunhão, ela vai gradativamente, né, subindo de nível. Quando você não ora, quando você não tem tempo para orar, porque hoje as pessoas não têm tempo mais, né? Então vai, né, regredindo essa qualidade de vida. Então antes as pessoas tinham mais tempo para orar, ou dedicavam mais tempo a orar. E hoje, Isso aí. para orar. Então, devido a este progresso, essa globalização, devido a essa necessidade de se obter, de ter coisas, as pessoas se tornaram mais materialistas. Então, elas se tornaram escravas do trabalho, né? E, infelizmente, as pessoas querem ter hoje. E para ter, elas têm que trabalhar, né? Porque o trabalho vai gerar muitas coisas boas. Porém, a vida espiritual ficou muito aquém da vida material. Hoje, a vida material do povo, principalmente na cidade de Búzios, né, que é uma cidade onde muitos dizem que é a cidade da luxúria, onde as pessoas elas se preocupam muito em apresentar-se, em ter o melhor, viver dentro, né, de uma visão de que está por cima hoje. Então, eles se entregam ao trabalho. Tem pessoas que têm 2, 3, 4 trabalhos aqui em Búzios, né? E às vezes cristãos, e não tem tempo para orar, meu filho. Quer dizer, que o mundo de baixo se tornou prioridade para eles. Esqueceram do mundo de cima. Sendo que eles se esqueceram que o mundo de baixo é Alain Razé e o de cima Alain Rabá, né? Primeiro a Bíblia fala que Deus criou os céus para depois criar a terra. Então é os céus que governam a terra. Mas infelizmente as pessoas estão tão arraigadas no solo dessa terra que esqueceram do mundo espiritual, esqueceram de Deus, das coisas de Deus, né? Por quê? Elas querem ter aqui embaixo. Porque parece que esse sistema, desses dias pós-modernos, obriga as pessoas a ter para se sentir bem, né? E a oração de Jesus, Pai Nosso, né? É para orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Porque a nossa dependência maior tem que ser de Deus, né? Esperar dele a bênção e a provisão. Mas por que as pessoas hoje, elas estão armazenando coisas em cima de coisas? Isso eu não sei se é isso, é isso que eu perguntei, se é desse tempo, ou se há 20 anos atrás é diferente, é 30, 50 anos. Mas hoje o que se vê muito também é por conta da teologia da prosperidade, né? Igrejas que, na verdade, as pregações... Eu particularmente, até curiosidade, assim, né? Eu não vejo mais, por exemplo, eu não vejo pregações, igrejas que pregam escatologia. Eu, particularmente, não vejo uma igreja, ainda não vi, eu não tive a oportunidade de ver uma igreja que pregasse algo relacionado ao Apocalipse, né? Sobre a volta de Jesus. E aí a pergunta que eu faço, isso de fato é constatado, o senhor também concorda com isso, e que na verdade é uma teologia muito mais de prosperidade, de Deus para dar as coisas, mas esqueceu lá, né? Lá de Isaías 53, falando da vinda de Jesus, aí veio Jesus, morreu, ressuscitou, mas tem a volta. Mas da volta não fala. É assustador falar do Apocalipse, né? Melhor não pregar sobre isso não enche igreja. Eu concordo plenamente, né? Porque o Apocalipse é o livro da revelação. Então ali você vai ver muito simbolismo, muita simbologia. Sim. Então é um livro que assusta as pessoas devido aos quadros apresentados dentro daquela escatologia, né? A escatologia é a doutrina das últimas coisas. Sim. Então a doutrina das últimas coisas, ela vai falar exatamente daquilo que está no futuro. Porque o Apocalipse, no capítulo 1, 2, 3, é histórico, já aconteceu no contexto lá da Ásia Menor, que hoje é a atual porção da Turquia asiática. Sim. Então aquilo ali já se cumpriu, as 7 igrejas da África, já se cumpriu.
Então, no capítulo 4 em diante, o arrebatamento de João na ilha de Patmos, Sim. ele já prefigura, né, segundo os teólogos que são pré-tribulacionistas, já o arrebatamento da igreja. Aquele arrebatamento de João prefigura o arrebatamento da igreja. Então, o Apocalipse hoje assusta muitas pessoas, né? Até por causa do difícil, né, entendimento, porque existe muitas escolas acerca da interpretação do arrebatamento. Existe a pré, a mid e a pós. Então, são visões que divergem, né, uma das outras. Então, hoje nós temos aí os pré-tribulacionistas que acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes que se desencadeie sobre o mundo a ira de Deus e antes que o anticristo tome as rédeas do governo mundial nas suas mãos. Jesus arrebata a igreja e leva, isso é uma visão pré. Né? Então, os acreditam assim. Inclusive, eu também sou pré. Tá entendendo? Porque eu creio também assim. Agora, tem outros que diz que a escola mid que ensina que o arrebatamento vai acontecer depois da primeira metade da grande tribulação. E a igreja ficará na terra na primeira metade de 3 anos, 3 meses, e na segunda será arrebatada. Essa é fora de questão. Não tem base, né, bíblica para poder ostentar ela. E a outra é pós, né? Essa também já tem uma base, né, que muitos cristãos já creem, que a igreja passará pela grande tribulação e só vai ser arrebatada depois da grande tribulação. É pós. Olha, pelos horrores que vão acontecer nesse período, né, da grande tribulação, eu prefiro ficar com a pré-tribulacionista, que Jesus vem arrebatar a igreja antes. É um assunto muito, né, difícil de entendimento, devido que ninguém tem a verdade absoluta acerca da escatologia bíblica. Cada um tem um pensamento diferenciado. Mas não é normal hoje pregação nessa temática. Não. Essa volta de Jesus. Por quê? Porque hoje se prega-se mais sobre os púlpitos mensagens de autoajuda, as mensagens de ufanismo triunfalista, estas mensagens, né, que fazem cócega nas pessoas, despertando elas quase como um gigante. Tá entendendo? Vamos possuir, vamos conquistar e tal, a terra é nossa, e etc. Vamos dominar o mundo. Porque, infelizmente, hoje a visão que se tem é que você vai no que você é. Ou que você vai no que você tem, não o que você é. Então, pela visão estar tão deturpada hoje, até dentro do arraial evangélico, que as pessoas vão te valorizar não pelo aquilo que você é, mas pelo aquilo que você tem, isso é fato hoje, né? As pessoas hoje vão aplaudir quem tem. Quem não tem, meu amigo, lateral, vai para lateral da vida. Infelizmente tem acontecido isso. As pessoas estão medindo você pelo aquilo que você tem, não pelo aquilo. Essa briga hoje aí por uma estruturação financeira, as pessoas estão guerreando para ter alguma coisa para poder, né? Para ser valor. Aí muitos que vão nessa teologia, elas vão para a igreja buscar, de repente, uma bênção, aí estão ali frequentando, estão ali orando, de repente recebe essa bênção, pronto, também vai embora, não volta mais. E tem aqueles que estão lá buscando, não recebe a bênção que ele está buscando, também vai embora. Então não dá para, assim, a pessoa parece que virou o self-service. Eu vou até Deus e peço a ele determinada coisa, estou ali um tempo. Se vier, quer dizer, se receber, eu vou embora. Mas também se não receber, eu vou embora. Quer dizer, esse é o evangelho? Isso não é evangelho. Inclusive, lá no livro do Patriarca Jó, nós vamos observar ali as 3 teses de Satanás, segundo a Gardelli. A Gardelli vai dizer que o diabo ele tem 3 teses ali. Quando ele diz para Deus, quando Deus pergunta a Satanás, quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante Deus, o diabo veio no meio. Ele não foi convidado, mas ele veio, ele se infiltrou ali, né? E Deus, então, pergunta a ele, de onde vens? De passear a terra, odiar por ela. Ter visto meu servo Jó, homem íntegro, temente, que se desvia do mal? O que ele vai dizer? Também, né? O Senhor tem cercado eles de bem e Jó te serve de balde. A primeira tese do diabo é que Jó, ele é interesseiro porque adora a Deus pelo aquilo que Deus dá a ele. Segundo, ele está dizendo que Deus está comprando a adoração do mortal Jó, porque Deus está cercando eles de bens. A primeira tese do diabo. Segundo, o diabo vai dizer para Deus também que ele tem uma linda família, entendeu? Mas que a família de Jó, ela é mais importante do que Deus.
Terceiro lugar, que Jó se importa mais com ele mesmo do que com Deus. Quer dizer, que Jó, né, só quer o seu bem-estar, mas ele não está nem para Deus. Olha as 3 teses de Satanás que a HDL vai destacar dentro do livro de Jó. Primeiro, que Jó é interesseiro, né? Deus compra a adoração de Jó e Jó se vende e adora ele. É que a adoração, a devoção de Jó não é sincera, é simplesmente por causa de coisas, porque Deus tem lhe dado riqueza. É que interessante, cara. Não, mas... Mas o que acontece? Aí Deus, beleza, diabo, pode provar ele. Jó perde tudo, do dia para a noite, fica pobre de marredecer. Aí o que ele vai dizer? Olha, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. A primeira tese caiu por terra, o diabo perdeu. Segundo, Jó perdeu 10 filhos, meu amigo. Enterrou 10 caixões. Tá entendendo? E continuou fiel a Deus. O que Jó mostrou? Deus é melhor do que a minha família. Eu amo mais a Deus do que a minha família. Aqui na segunda tese, o diabo cai por terra. E na terceira, que Jó se importa mais com ele do que com Deus. Aí, meu filho, Jó vai para o monturo, fica com um corpo cheio de chagas purulentas. E aí, em cima daquele lixão, o que Jó disse? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que me consuma da minha carne, os meus olhos o verá. Quer dizer, para Jó, Deus era mais importante do que sua própria saúde. Quer dizer que Deus era mais importante do que ele mesmo, né? Do que para ele mesmo. Então, nas 3 teses, o diabo cai por terra. Aí Deus vai depois engrandecer a Jó novamente, dando a ele em dobro tudo quanto antes ele possuía. Então, nós adoramos a Deus, não pelo aquilo que Deus pode nos proporcionar, mas simplesmente pelo aquilo que Deus representa para nós. É isso aí. Porque hoje o que acontece é exatamente... Engraçado que esse texto me lembra muito uma pregação que eu vi, que é a fé num caco de telha. Né? Porque ele já está no final ali, já com um caco de telha, literalmente, e quando vem a esposa dele falar, né? Abandona esse teu Deus. Quer dizer, e morre, né? Porque, tipo, mais do que você está esperando, né? Então, o interessante aí, por quê? A gente já ouviu muitos pregadores, vai aparecer até uma heresia agora, que eu vou falar aqui, mas não é uma heresia. Isso aqui é pesquisa. Tá? O caco de telha de Jó. Muitas pessoas pensam que o caco de telha não sobrou da casa. A pessoa Jó, com chagas purulentas por todo o corpo, vai coçar com o caco de telha, vai infeccionar mais ainda, meu filho. Tá? Esse caco de telha, segundo uns estudos que fizeram, o presbítero Leandro, e ele passou para mim, esse caco de telha era um instrumento de ponta porosa importado do Egito, porque o Egito, nessa época, a medicina estava em alta, e esse caco de telha, que era um instrumento de ponta porosa, servia tanto como para escrita, um anestésico e pó secante. Então, quando Jó passava esse instrumento, que era importado do Egito e só tinha quem tinha muito dinheiro, e como Jó era o mais rico do Oriente, então ele importou do Egito esse caco, que era chamado caco de telha, né? Mas é um instrumento de ponta porosa. E tinha essas 3 funcionalidades, né? Quando ele passava, ele sentia um alívio, anestesiava e o pó secante cicatrizava, né? Você nunca ouviu ninguém falar isso. Não. Isso também não está na internet, entendeu? Isso é fonte de pesquisa. Agora, se ele tiver certo, né, nessa fonte de pesquisa dele, o presbítero Leandro, um grande amigo meu, lá do Rio, então, meu filho, não era caco de telha coisa nenhuma. Era um instrumento de ponta porosa, importado do Egito, porque a ciência, a medicina estava em alta lá, e Jó, como sendo mais rico, importou. Então, quando ele passava, trazia alívio, né, as suas dores. Presbítero Leandro, vou procurar aí depois, para me informar, que eu não sabia disso não. Eu estou falando dele aqui para jogar responsabilidade para ele. Mas é interessante porque hoje, né, você acabou de falar o que me remeteu à própria... A gente hoje louva, né, se Deus quiser, ele é Deus, se curado eu for, se a doença vier, ele é Deus, se curado eu for, ele é Deus. Quer dizer, o louvor todo é esse. Se for bem Deus, se não for também é Deus, é tudo, o louvor é tudo esse. Mas na verdade, como ele, né, na prática a teoria é outra, né? Porque o hino é: se Deus fizer, ele é Deus. Ele é Deus. E se não fizer? Se não fizer, ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar?
continua sendo Deus. Então, mas na prática a teoria é outra, né? Vamos falar assim do cristão, porque o cristão desse aí, não, o louvor é bonito. Mas na prática do dia a dia, o cara... Eu tenho uma visão disso aí. O cara fala, né, que se Deus quiser, ele é Deus. Se Deus não quiser, continua sendo Deus. Ele vai glorificar Deus se Deus não quiser e se Deus quiser. Assim como o Jó. Mas na verdade, ó, se Deus quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus. Eu te adoro pelo que ele é Isso. e não pelo aquilo que ele faz. Nesse que o Willo diz. Sim. Mas peraí, será que a gente não adora pelo aquilo que Deus faz? Eu tô falando. Ué. Eu adoro pelo que ele é e pelo que ele faz, meu filho. Eu não adoro só pelo aquilo que ele é. Eu adoro também pelo que ele faz. Eu olho para o céu, glorifico o nome de Deus, porque os céus revelam a glória de Deus. Olho para a terra, que é o firmamento, adoro, porque a grandeza de Deus está aqui embaixo também. Então eu acho que o hino é até bonito, mas nessa parte aí, deixou a desejar, porque a gente adora a Deus pelo que ele faz também. E ele diz no hino que não adora pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. Mas é exatamente o que ele é que revela o que ele faz. Não, é porque, na verdade, muitas coisas que Deus... É igual a gente quando está numa oração. Uma coisa é quando a gente pede, a gente ora o que a gente acha que a gente quer. Mas isso não é o que a gente precisa. Uma coisa é o que a gente quer. De repente você ora por determinada causa que você quer, ou determinado um emprego, você quer, de repente, um relacionamento, você ora por aquilo ali, mas você não sabe se é aquilo que você precisa. Então, assim, Deus sabe o que você precisa. Nesse contexto da música, Deus sabe o que você precisa. A gente, uma das coisas que eu gosto muito de oração é assim, se eu me capacite, se eu me dê discernimento, mas que me dê, então, o que eu preciso, porque o que eu quero pode me enganar, o coração é enganoso. É que, na verdade, Deus vai te dar aquilo que você necessita. Porque nem tudo que você precisa é o que você necessita. Exatamente. Então, Deus vai suprir a necessidade do que você necessita. Porque o que você necessita é prioridade para Deus. Agora, nem sempre o que você precisa é o que você necessita. Então, Deus está comprometido em dar para você o que você necessita. Porque nem sempre o que você precisa é o que você necessita. É o que eu estou falando. A pessoa ora e fala, é esse que eu falei lá atrás. Vai na igreja, ora, uma benção, uma coisa. Recebe, vai e não volta. E ou não recebe, não se mantém mais no... E outra coisa, meu amigo Hugo Guimarães, é que hoje o culto ele está bem diferente. Por quê? Porque culto na Bíblia, você não vai buscar nada. Culto da Bíblia você leva. Hoje as pessoas vão no templo para buscar, enquanto se deveria levar. Porque culto é você dar, não é receber. Então as pessoas hoje vão para um culto, não é para dar a Deus o que é de Deus. Adoração, um culto racional. Elas vão buscar, meu filho. Culto não se busca, culto se entrega, culto se leva. Então as pessoas hoje estão equivocadas acerca de culto. Mas eu acho que essa linha hoje, né? Neopentecostal. Qual é a sua visão hoje, né? A gente passou pelo pentecostal, a gente está na era pentecostal, tem essa questão que você falou antes aí do coach. Então, nas igrejas existe, de repente, muita mistura hoje de coach, onde tudo é você ao centro. Não, porque você pode, você consegue, porque você é capaz, porque você. E aí, na verdade, desconsidera a vontade do que Deus quer. Como se tudo dependesse só de mim. Quer dizer, se você consegue, você bora, você busca, porque você é vencedor, você é mais vencedor, você é isso, porque Deus escolheu, você é o coração de Deus, você. E aí, a pessoa... Aí tornou-se algo antropocêntrico e não teocêntrico. Tudo que gira em torno do homem. E para essa geração, o que Deus passou a ser? Um instrumento secundário para a realização dos caprichos humanos. É como que Deus fosse o mágico da lâmpada. Né? Opa! Aí Deus aparece. Sim, meu amor. Pede, darei 3. Aí falar, se eu me dar 3, eu quero só 1. Eu quero multiplicar esses 3 desejos por 1000. Eu quero ter 1000 desejos. Eu quero ver isso. Na verdade, essa pós-modernidade, ela tem mudado o comportamento de muitos cristãos. Porque, na verdade, o que a gente aprendeu
34 anos atrás, é bem diferente, né? O que se aprende hoje com relação à palavra, com relação a Deus, os valores, palavra, os valores absolutos de Deus, né? Felizmente, as motivações, elas têm sido bem diferentes. As pessoas têm ido em busca de Deus hoje com motivações erradas, né? Eu perguntei a um certo pregador jovem, e perguntei, rapaz, o que levou você a se tornar um pregador? Ele falou que queria a boa casa, e queria ser bem o carro, porque ele viu os pregadores da pós-modernidade, com suas BMW, suas carretonas, casa na beira da praia, e ele então foi incentivado, né, por essa visão materialista, mercantilista, utilitarista e competitiva, querer também essas coisas para mostrar. Pregador de sucesso hoje é o que tem um bom carro, o que tem uma boa casa, tá entendendo? Antigamente o pregador de sucesso era que ganhava alma, e pregava Jesus de verdade, as pessoas choravam, sentiam, Deus curava, libertava, mas infelizmente hoje a vibe está completamente mudada, diferente hoje. Engraçado que eu vi uma entrevista com um pastor, né? E aí uma ovelha chega para ele lá, né? A igreja dele, fala para ele, pastor, eu sinto que meu chamado é para pastor. Eu sinto isso e tal, e é muito forte em mim, é isso que eu quero para mim. Tá bom. E daí ele pergunta assim para ele, mas vem cá, me explica e tal, como é que você se vê como pastor? Fala para mim o que você sente, como é que você vê, como é que foi essa resposta de Deus? Ele fala, então, eu me vejo pregando, me vejo assim para multidões assim, sabe? Pregando lá, muitas pessoas se emocionando, eu vejo viajando, sabe, para cima e para baixo, levando a palavra de Deus e tal, e vai explicando toda essa parte. Mas, irmão, eu não queria te desanimar, mas essa, vamos dizer assim, é a melhor parte. Porque você já pensou no apacentamento? Um casal te ligando, obedeceu de madrugada porque tá brigando, é o filho que tá doente, lá você vai de madrugada orar lá para ajudar, é o outro que tá necessitado, você vai ter que levar uma palavra lá, é você ter que acordar de madrugada, o pessoal te ligando no final de semana, sábado, domingo, porque fulano morreu, tem que ir lá fazer o funeral, você tem que ir lá levar a palavra de consolo, você já pensou em tudo isso que tá dentro da palavra do pastor, da obrigação do pastor dentro do apacentamento, conselho, casal, gabinete, casal brigando, você trazendo, para você já viu tudo isso, é porque você só tá vendo a parte boa se chegar até isso, você pregar para multidões. Aí, você... Atrás dos bastidores tem muita... E aí a minha pergunta que eu faço, senhor pastor, o que tem por trás todo esse gabinete aí, atrás, né? Saindo da pregação, saindo do púlpito do altar, a vida do pastor mesmo, assim, cuidado que tem, como que... A vida de um pastor debaixo dos bastidores na sua chamada, no seu ministério, é algo assim desafiador. Em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo ele vai dizer que os homens vos considerem como ministros do Evangelho. Então, quando você pega essa palavra ministro e remete ela ao campo secular, o que você tem? Um homem importante, né? Um homem de posição, de uma nomenclatura, um político, né? Agora, quando você pega essa mesma palavra político e remete ao campo religioso, o que você tem? O grego chama de ruperéter. E o que era o ruperéter? Os remadores de gales. O que são as gales? Os porões dos navios de Roma, onde os escravos condenados à morte remavam ali, botando o navio para andar, tá? E debaixo do comando do capitão do navio. Então, quer dizer, o ministério hoje pastoral é exatamente isso. É você ser escravo de Cristo. É você trabalhar com uma consciência e quem vai levar aí o nome, os royalties, vai ser o seu Cristo. Você não vai aparecer. Ministério é isso. Você faz para Cristo aparecer. Você faz para Cristo ser glorificado. Mas, infelizmente, hoje,
esses pseudos líderes religiosos que andam por aí querendo estar, querendo aplauso, laurel, reconhecimento, fama pelo aquilo que estão realizando, estão redondamente com uma visão equivocada do que é ter um verdadeiro líder, o que é ter uma verdadeira chamada dentro do Evangelho. Tá? Paulo vai dizer que ele se fez escravo. Né? E tudo que Paulo fez, olha, que Cristo ele apareça. Né? E outra coisa, Paulo vai falar entre os Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, Paulo vai dizer, olha, quando eu cheguei até vocês, eu não procurei saber outra coisa a não ser do Cristo crucificado, ele que me interessa aqui. Sim. Então Paulo vai dizer, a minha mensagem, a minha pregação até vocês não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Tá? Ele vai botar a obra para andar, ele vai dar a sua vida, mas o propósito dele é que Cristo seja glorificado. É que as honras, os méritos vão para os céus, vão para Deus. E lá em Corinto mesmo já tem confusão, né? Não, que eu sou de Apolo. Não, que eu sou de Paulo. Isso aí é algo interessante, né? Porque vai falar exatamente Lá atrás. da divisão que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Pois é. Paulo vai dizer, olha, eu passei 1 ano e 6 meses, né? Ali 18 meses plantando essa igreja, dei minha vida, organizei aqui tudo. Depois ele foi para Éfeso, deixou a igreja arrumadinha, né? Com a liderança, daqui a pouco desandou tudo. Fizeram tudo ao contrário de Paulo ali ensinava. Né? Dividiram a igreja, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aqui eram os 4 partidos, né? O PLP, Partido Liberal de Paulo. Esse grupo aí, que dizia ser de Paulo, é do PLP, Partido Liberal de Paulo. Por quê? Paulo foi o fundador daquela igreja. Então, peraí, foi Paulo que fundou aqui, meu. Nós somos de primeiro aqui, o PLP. Aí o outro, não, nós somos de Apolo, que era o grupo, né, do PFA, Partido Filosófico de Apolo. Esse grupo queria intelectualizar o cristianismo, fazendo o cristianismo uma filosofia de vida. Eu sou de Apolo, PFA, Partido Filosófico de Apolo. Aí o outro, não, eu sou de Pedro. Quem foi Pedro? Né? E a Bíblia vai falar que Pedro, ali, aquele partido de Pedro ali, é o PCP, que é o Partido Conservador de Pedro, porque eram os religiosos, os tradicionalistas, aqueles que gostavam daquele sistema de religiosidade, de tradicionalismo e tal. O PCP, Partido Conservador de Pedro, eram os conservadores da religião, né, que só olhavam para aqueles aparatos religiosos. Né? Agora, o pior que tinha ali, meu filho, não era o PLP, não era o PFA e nem o PCP, era o PCJ. Esse partido aí que era o ruim. Por quê? Esse era o Partido Cristão de Jesus, era o pior que tinha, meu amigo. Por quê? Porque esse partido, eles não aceitavam nenhuma liderança de homem, liderança instituída por Deus. Eles não aceitavam se submeter, ser submisso a uma liderança instituída por Deus. Então esse era o pior que tinha, cara. O PCJ, Partido Cristão de Jesus. Esse era o pior que tinha, cara. Nossa, se lá atrás tinha isso, né, rapaz? Imagina aí hoje. Hoje, trazendo para a realidade de hoje, 2023, não tá muito diferente, não, ué. Aí o cara tá pra lá, não, que eu sou daqui, eu sou do fogo, eu sou da Assembleia do não sei o que, aqui do fogo. Não, mas eu sou presbiteriana, que eu sou. Não, mas eu sou da igreja, mas é verdade, como se cada uma se dividiu e foi ramificando, e hoje, não tô nem contando de seita, obviamente, mas eu falando de denominações e que foram se ramificando hoje. Então, essa divisão na igreja de Corinto, né, a palavra ali, divisão, dentro do grego, é chamada de cisma. O que era o cisma? O rasgar de um tecido. Então, o que eles estavam fazendo? Estavam rasgando a igreja de Deus. Né? Puxa, para cá eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Paulo do século, eu sou de... Rasgando a igreja de Deus. É o que tem acontecido hoje. Né? Os homens estão rasgando a igreja de Deus até pelas suas disputas. Através, né, dessas gangues, dessas falanges de competição dentro da igreja. Então, estão rasgando, então aí atrapalhando o crescimento da obra de Deus com essas divisões, rasgando da igreja. Por isso que muitos, né, partidos, né, o fulano, eu sou mais daquele pregador, não, só vou na igreja que eu canto. Isso. Infelizmente, né? Só vou nessa daqui, não, aquela logo não gosta, aquela porque sei o quê. Quer dizer, eu vi uma outra passagem que teve uma campanha numa igreja, né? E aí era o dia do testemunho, tinha terminado a campanha, né? Da bênção, né?
E aí muitas pessoas se juntaram lá e foram falar das bênçãos que tinham recebido, né? Aí chegavam lá, testemunha, terminou aqui hoje, o 7º dia da campanha, a minha bênção veio, eu consegui o meu emprego, ontem me ligaram, eu já começo a trabalhar hoje, tal. Aí o outro vai lá, olha, abençoou o meu casamento, realmente meu propósito, Deus abençoou, nós reconciliamos, e cada um com a sua bênção. Eu consegui trocar o meu carro lá, rapaz, eu consegui trocar. No final, no último dia, no 7º dia da campanha, Deus me louvou, me reconheceu, minha humilhação, tal. Aí vai uma senhora. A senhorinha vai e fala, Jesus me salvou. Jesus me salvou. Eu tô salva. Esses 7 dias de oração, Deus falou comigo, Jesus falou comigo, Jesus, pela misericórdia que teve de mim, tudo que eu fiz, Ele perdoou os meus pecados. Ela chora, se entrega. Aí fala, tá bem, minha filha, mas agora fala qual é a benção. Qual foi a benção? É que os caras estão tão focados na terra, né? A gente esqueceu. Então, ela foi a benção porque ela acabou de contar. Que ela ainda fala assim, não, mas agora conta qual foi a benção. Qual é a benção da senhora? Quer dizer, desvirtuou, né? Que isso? É tipo, tá ali, na verdade, por bênçãos materiais. Tá buscando material. Não tem nada de intimidade, não tem nada de salvação, não tem pregação de, assim, realmente de bem, e aí dessa prosperidade da terra, de juntar bens na terra, e ainda tem essa, né? E se você não recebeu, se você não conseguiu emprego, se a tua empresa quebrou, e tem muito isso, né? Aí fala que não, porque isso é falta de fé, que Deus quer o melhor para você, porque era... Então, meu amigo Hugo Guimarães, a verdade é que essa visão, essa avidez pelo sobrenatural, pelo místico, pelo material, tem feito com que as pessoas vão para esses redutos, né, de cultos, de arrebatamento emocional, onde as pessoas decolam nas asas do esferismo coletivo escapista, viajando pelos continentes da ignorância. Eles até leem a Bíblia, mas não discernem a palavra de Deus. Não tem discernimento. E outros estudam a palavra com aqueles óculos do racionalismo e com as lentes da teologia liberal, fazendo uma leitura equivocada da palavra de Deus. Infelizmente, hoje, aonde os homens tratam a Bíblia com descaso, negando a sua inerrância e infalibilidade, a igreja enchiola-se, perde o seu vigor, meu filho. E é exatamente, Hugo, nesse tempo de sincretismo religioso, é que é preciso trabalharmos de forma árdua para resgatarmos a centralidade da Bíblia nos nossos cultos. Porque onde a palavra é relativizada, aonde a verdade é ultrajada e os valores absolutos da palavra estão pisoteados, meu amigo, não tem como você ter um bom êxodo espiritual num ambiente desse. Você estruturar uma igreja, fortalecer uma igreja, a igreja tem uma fé realmente firme na palavra, dentro de um ambiente onde os homens, né, ignoram a palavra de Deus. O que vale ali é a performance humana. Performance, é isso que eu falo do coach. É a performance da pessoa. E aí falta o quê? A gente estava comentando, né? Onde se perdeu, assim, o estudo bíblico, ainda mais assim, né? Na verdade, como agora, eu achei um vídeo aí de 2015, 2016, de uma igreja do Jesus na Terra, 666, que foi 2015, 2016, que veio, acho que da Colômbia, não sei, Venezuela, fez uma convenção no Brasil, isso foi agora, né? 8, 10 anos atrás, né? Lá no YouTube ainda, aí você consegue achar, Igreja 666, né? E é onde era Jesus homem. Então as pessoas faziam reverência lá, esqueci o nome do cidadão lá, que veio morrer, mas tinha um louvor, ministério infantil, tinha tudo, adoração. Ele é o homem, como se ele fosse o próprio Jesus homem, era os louvores, era tudo, e a igreja lotada. E aí eu me pergunto assim, falo, cara, quando eu olho um negócio desse, eu falo, não é possível. Isso foi agora, isso que eu quero dizer, no sentido de, gente, não tá falando de 1930, 50, não, isso foi agora, tá na internet aí, quer dizer, e o cara conseguiu montar 666, as mulheres usavam a roupa, o ministério de dança, Jesus, homem, chegou, aí chama toda a reverência, nosso Jesus, e o homem vem entrando, tá entendendo? E aí eu falo assim, mas é o mínimo, né, de discernimento, porque tá aqui,
como é que o cara tá numa igreja e é para mim em expansão, né? E aí que ele me assusta, assim. Eu tava comentando hoje com um amigo, assim, né, no carro. Eu falei, rapaz, ele não sabia disso. Ele, que isso, rapaz? Não é possível. Eu falei, o que mais não existe hoje de seita, né? E que a gente não tem acesso, não sabe hoje, né? Mas que em 2015, depois esse cara veio falecer, a seita se dividiu, etc e tal. Mas aí, estavam as pessoas ali. Por quê? E depois veio o reverendo Moll, dizendo que Cristo falhou na missão e que ele veio completar a missão que Cristo falhou. Esse que eu tô falando, ele deu até a data. Ele deu a data que Jesus ia voltar. Foi, inclusive em 2012, passou e não voltou. Ele deu a data. Eu falei, mas esse mesmo cara dessa seita 666. Aí eu falo, gente, aí como é que pode? É a pura ignorância, porque a Bíblia está falando de algum dia, data que Jesus vai voltar. Sim. O que leva essas pessoas a entrarem numa seita onde vai se tatuar o número 666, onde vai ficar se cultuando o homem, ele tá lá e bota a mão assim, ó, o pessoal vem beijar a mão dele. É inacreditável, futebol clube, um negócio desse, rapaz. Mas aconteceu agora, vou fazer. Mas é aquilo, né? A Bíblia está aí para ser meditada, para ser lida. E por que hoje em dia ela não está sendo lida nem meditada? Então, porque as pessoas elas têm outras prioridades hoje, né? Antigamente a prioridade era conhecer Deus através das Escrituras. Infelizmente as pessoas hoje mudaram suas prioridades. Parece que Deus, as Escrituras, não estão mais a prioridade delas. Então, infelizmente, está aí. Pô. As cartas paulinas vai refutar e rechaçar toda forma de heresias, né? E Paulo mesmo vai dizer que muitos criarão comichões nos ouvidos, né? E não suportarão a sã doutrina, levantarão mestres conforme as suas próprias concupiscências e vão segui-los, meu amigo. É porque, na verdade, hoje, as pessoas não querem ser modeladas pela palavra, pelo evangelho, mas elas querem modelar o evangelho no seu próprio estilo de vida. Sim, exatamente. Quer dizer, elas querem ver uma vida revelia, uma vida lá vão ter, como elas acham que deve ser. Porém, elas querem modelar isso daqui no seu próprio estilo de vida. Porém, Deus não aceita outro estilo de vida que não seja modelado pela vida do seu filho. Infelizmente, as pessoas hoje, nesse evangelho multicores, né, e policromata, que anda por aí, dos brilhos multicores e policromáticos, da fama, do sucesso, então que anda por as pessoas não atrás disso aí, do oba-oba, filho. E tem muito que eu vejo hoje em dia, mas não é hoje em dia, né? Já tem um tempo, isso aí já sempre teve, né? A busca, a pessoa vai, ela não lê, ela não estuda, ela não medita na Bíblia, ela não busca, aí ela quer ir atrás de um profeta. Aí fulano fala assim, não, tem um profeta ali, rapaz, homem de Deus, pode ir lá que Deus vai revelar para você. Aí as pessoas ficam indo, tem um profeta não sei aonde, no Rio, tem um lá no monte, no céu, as pessoas ficam indo atrás de profeta, isso me remete muito a, sei lá, vou dar até o tema, cartomante cristão, parece que é isso. Não, eu vou lá no cartomante, parece que é isso. Você vai atrás de um cartomante cristão, entende o que eu quero dizer? O cara não vai atrás, porque ele quer uma resposta, ele vai atrás do homem que se diz que é profeta, que disseram que é, não, porque ele revelou lá, não sei o que da minha irmã. As pessoas vão lá, pagam. A outra falou assim, não, pra ir lá, a consulta dele é R$100. Talvez as pessoas vão e pagam. As pessoas vão essa comparação, analogia a uma cartomante, né? Um cartomante. E isso é hoje em dia. Isso é, onde fala que tem profeta, as pessoas querem ir lá para a resposta. E aí o que eu falo? A pessoa não busca ela mesma, ela, na intimidade dela, ela no monte em jejum, ela para Deus falar e revelar diretamente a ela. A maior profecia é a palavra. Então, a maior profecia é a palavra. O que as pessoas não fazem? Elas não fazem isso, elas não vão na palavra, não vão orar, não vão pedir a Deus a resposta, de discernimento que Deus revela para ela. Não vai fazer isso. Ela quer terceirizar a fé. É o que eu vejo isso, quer terceirizar. Não, tem um profeta lá, eu vou lá nele. Aí chega no profeta lá, o cara cobra, sei lá, R$100, ou alguma coisa lá. Mas isso não é profeta. Então, é isso que eu tô falando, né? Não é profeta. Isso é um mágico Então, na fabricação de fato. Mas semana passada eu mandei esse aí. Aí tem um lá, não vou nem falando da cidade. Tem aqui do lado aqui da cidade, tal. Rapaz, o cara, falei, mas eu vou lá buscar o quê, irmão? Então, eu creio que existem homens de Deus, creio que existem mulheres de Deus, creio nos dons espirituais que são usados para edificação do reino e não para projeção humana, né?
As pessoas parece que buscam hoje os dons espirituais para se autopromover, Sim. para se dar bem, para ficar rico, É. tá entendendo? Mas a finalidade dos dons espirituais é a edificação da obra, Da obra, sim. do reino de Deus. Então, infelizmente, as pessoas hoje estão buscando os dons espirituais para esses fins aí, porque viram dentro do evangelho uma fonte de lucratividade. Porém, o evangelho não é fonte de lucratividade, é fonte de salvação, meu amigo. Não, e outras religiões que fazem isso, né? Eu usei esse exemplo, mas é uma analogia mesmo. A cartomante, a que joga búzios, que não sei o que, as pessoas vão lá atrás de respostas, né? No caso, a gente aqui, enquanto cristão, a gente tá... A palavra revelação. É engraçado que eu tenho experiência, né? No monte, tenho tido, né? Muita experiência, onde depois que acontece determinada situação comigo ali, onde, por exemplo, Deus me usa, uma pessoa que chegou lá, né? Um exemplo clássico, né? Aí eu tava lá, isso não tem muito tempo, aí eu tava saindo, assim, 6h pouca da manhã, e vi um rapaz sentado, aí sentei um pouco lá pra conversar com ele, conversamos, trocamos uma ideia e tal, e eu falei exatamente assim, né? Eu falei, olha só que interessante, né? A gente tá aqui isolado, aqui em cima do monte, aqui em Búzios, esse vazio todo e tal. Falei, é isso que Jesus fazia, né, irmão? Ele ficava no meio, estava no meio do povo, estava no meio do discípulo, estava lá curando, mas ele se isolava, tinha esse momento que ele ficava, né, em meditação, em pensamento, tudo. E eu fui falando isso, minha conversa foi toda vez também. Falei, é assim que a gente faz, né, cara? A gente tá aqui hoje, às 6 horas da manhã, na segunda-feira, você tá na paz, e aí ele tava assim, mexendo no celular, né? Mexendo no celular, ele, é verdade, não é verdade, tal e tal. Aí eu fui falando, né? E eu continuei o assunto levando, falando sobre a morte. Eu falei, mesmo depois da morte, né? Foi perseguido, Jesus morreu na cruz, foi enterrado. Rapaz, os guardas ficaram tomando conta do túmulo. Depois foram pagos pelo governo para dizer que os discípulos que roubaram o corpo foram lá e falaram, ó, vocês dois aí é o seguinte, vou pagar vocês avisam aí que não teve negócio de ressuscitar nada não. Fala aí que vieram esses discípulos aí, esses doidos aí que levaram ele e acabou a história. Aí os caras se venderam, né? E ele vem a história das falsas testemunhas, né? A comparação lá do Antigo Testamento fala das duas testemunhas, onde eles foram comprados, né? Foram comprados e falaram essa mentira, só que não, né? Obviamente não rendeu muito, né? Jesus voltou e tal, apareceu e tal, mas aí eu fui falando disso pra ele. Eu falei isso pra ele, o cara pega pra mim, olha assim, fala, rapaz, que doideira, aconteceu um negócio desse comigo agora, rapaz. Eu tenho um processo, eu vim do Rio agora, eu tinha uma empresa lá, rapaz, o juiz deu uma decisão muito doida aí, vou ter que pagar 90 e poucos mil reais aí de indenização pro cara que era funcionário meu, muito sério que eu porque ele botou esse negócio mesmo aí, esqueci o nome, é merjúrio, perjúrio. Ele aí, que é isso? Eu falei, de falso testemunha? 2 caras que eram testemunha lá, que botou no tal do processo, e os caras falaram que trabalharam pra mim, que viram mesmo lá que o cara trabalhava de madrugada, que eu explorava ele, que tinha negócio de paluce, salubridade. Eu falei eu falei que tinha salubridade, ele botou lá pra pagar mais 90 mil, que loucura é isso, rapaz? E eu nunca vi esses 2 caras na minha vida. Eu falei, rapaz, é mistério isso daí, né, rapaz? Então, aí quando eu concluí o assunto falando com ele disso, aí chegou mais um pessoal e tal, acabou o assunto ali e tal, eu voltei lá pra dentro, né? E eu fiquei pensando, né? Aí comigo, né, na minha cabeça, falei, rapaz, e que eu fui falar com um cara sobre 2 testemunhas de Jesus, 2 falsas testemunhas, tal, e o cara me fala ali agora, quer dizer... Aí eu na hora falei, rapaz, quer dizer, não teve em verdade te digo, eis que te digo, aqui que você... Ou seja, Deus me usou para falar para ele ali, para entregar para ele uma mensagem sobre um problema que ele estava ali enfrentando, agora, recente, na vida dele, sobre 2 falsas testemunhas. E ele simplesmente não entendeu. Aí eu falo assim, às vezes, Deus usa, né? E aí eu gasto assim, você é profeta, você não, Deus usa a depender da situação, a pessoa, a disponibilidade como que ela está, sensível ali a Deus, ele vai utilizando quem ele quer da forma que ele quer. Então me utilizou para entregar, mas a pessoa não entendeu. Entendeu? Tanto quando eu fui lá voltar para falar com o cara, eu já tinha descido e ido embora. Isso ficou até hoje na minha cabeça. Eu falei, como que às vezes, né, Deus utiliza você, alguma pessoa, para falar uma situação que está acontecendo na sua vida, sem as pessoas estão esperando o profeta bola de fogo, quer ver o céu, o mar abrindo, quer ver o sobrenatural, mas que Deus fala nas coisas muito simples. Deus vai falando e de conduzir coisas muito simples, as pessoas não dão atenção a isso. Paulo diz, né, voltemos à simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, porém profundo.
né? Então, Deus ama as coisas simples. A simplicidade do Evangelho é algo assim espetacular, é algo fabuloso demais. Mas, infelizmente, hoje, é como diz o cantor Tales, somos nós que estragamos tudo. É isso que ele canta. Somos nós que estragamos tudo, somos nós, né, o causador de tudo isso aí. Inclusive, isso me fez lembrar de uma história de uma flauta, onde aquela flauta ela foi revestida de ouro e o cara foi tocar novamente depois, né? A flauta foi totalmente revestida de ouro, o som saiu metálico e grosso, mas quando a flauta era só um bambu, o som era doce, suave, uma melodia gostosa de se ouvir. É o que tem acontecido hoje, as pessoas têm implementado muita coisa em cima do Evangelho. E o Evangelho é muito simples, a nota do Evangelho é doce, inteligível. Quando é tocada, vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula e apta para discernir, né, pensamentos e intenções do coração. Essa é a nota do Evangelho. A palavra bem aplicada, ela surte um efeito bombástico dentro do ser humano. Nós pregamos o Evangelho hoje e colocamos, né, tantas coisas, tantos arranjos, e atrapalhamos tudo, meu irmão. Sendo que o Evangelho é algo tão poderoso, né? Eu ouvi de um grande pregador, Charles Haddon Spurgeon, pregador da Batista. Ele diz que o Evangelho é como um leão enjaulado. Não precisa defender o Evangelho, só basta abrir a porta e deixar ele sair. Acabou, meu filho. Deixa o Evangelho fluir da forma do céu, da forma de Deus. Sem nenhuma interferência, nenhum arranjo humano, né? Porque, infelizmente, somos nós hoje que complicamos tudo. Diz o cantor Tarso Roberto. Que Deus precisa realmente não é de advogado, né? É o que eu falo, é testemunho. Se a pessoa, com a testemunha, falar o que Deus fez na vida dela, se eu tenho aqui para falar o que Deus fez na minha vida, eu sou testemunha disso. O que Deus precisa é de testemunha e não de advogado. Não precisa ficar aqui defendendo Deus, porque Deus isso, porque Deus aquilo. As pessoas se esquecem disso, assim, de ser testemunhas reais da sua própria vida, né? Do que acontece, das experiências dela. Para o outro olhar assim e falar, rapaz, quando isso é contigo, não. Mas a proposta do Evangelho é exatamente essa que você acabou de expor agora. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então veja só a proposta do Evangelho. Não é gerar popstar, não é gerar estrela, não é gerar pessoas famosas, né? Os bambambam, a febre do momento. É gerar testemunha. Mas hoje é muito bambambam e te cobra para pregar, tem isso, não tem? Muita coisa. Né? Muita coisa. Aqui. Aí eu só, recebereis a virtude. Aí você pega a virtude, remete ela à palavra grega. Virtude, ela tem 3 significados distintos para o nosso português. Dínamo, dinâmico e dinamite. Então olha só a proposta. Esse poder real, esse poder em ação, que significa o dunamis, é exatamente para gerar testemunha. O que é uma testemunha? Testemunha, ela é um mártir. E o que é um mártir? Aquele que morre por uma causa. Então quer dizer que o poder de Deus gera testemunha que vai se tornar mártir. Espera aí. Então quer dizer que o poder de Deus não é para me ser aplaudido? O poder de Deus não é para me ter agenda o ano todo? O poder de Deus não é para me ser destacado? O poder de Deus é para gerar testemunha, meu amigo. E você testemunhando do Evangelho, você vira um mártir, pelo menos naquela ocasião lá, né? Quer dizer que o poder de Deus vai te capacitar a enfrentar a morte sem perder a galhardia de servir a Deus. Por isso que os cristãos morriam no Coliseu de Roma, enrolado em peles de animais, e os leões esfaimados vinham devorar suas carnes, e eles cantavam, meu amigo. Por quê? Como cantar diante de um leão feroz, rasgando a sua carne? Eles cantavam, estavam tão saturados do poder do Espírito Santo
ignoravam a morte, meu filho. Por isso que eles adoravam. Era o poder do Espírito Santo que os qualificava diante da morte a manter um equilíbrio, uma postura de adoração. Isso é interessante demais. Interessante que hoje realmente é o que a gente está falando, né? E entrando até por essa linha agora que você falou de pregação, né? Eu lembro, né? Quando nós nos conhecemos, que eu falei que eu lembrava da sua voz, né? A voz do locutor aí. E que eu tinha ouvido em algum local de pregação. Aí eu associei, né? Que foi na Batista e tal, eu vou dar numa pregação dele lá. E aí minha pergunta é assim, hoje, né? Tu é um pregador hoje que tá em Cruzadas, que tá onde tá chamando, você tá. E as experiências que você tem tido foi desse ano pra cá, né? Em janeiro. Eu pastoreei 10 anos. Sim. E voltei para o campo, ao pregador integral, desde janeiro. E até agora nós temos viajado um pouco, né? Feito algumas cruzadas e temos obtido assim resultados assim extraordinários. Tá, isso que eu ia perguntar, como que tem sido aí essas cruzadas aí? Você teve em Minas Gerais, teve no Rio de Janeiro, teve em muitos municípios aí. Essa experiência tá pregando em igrejas diferentes, né? Não numa igreja local. Então, é bem diferente, porque dentro de 4 paredes é bem diferente de num campo aberto. Porque dentro de 4 paredes você está pregando para quem já tem um certo conhecimento, tá entendendo? Agora, para fora, você está pregando para diversas pessoas que ainda não têm o entendimento, que não conhecem o Evangelho, se conhecem ainda, não tem um discernimento daquilo que se ouve. Né? E eu tenho obtido, assim, experiências, assim, fantásticas dentro do Evangelho, pregando para fora. Até porque a igreja, na nossa teologia, ela é conhecida como eclésia, chamados de dentro para fora. Né? Então, quer dizer que a proposta de Deus para a igreja... Estou numa audiência aqui, não posso atender. Com licença. Então, a proposta de Deus para a igreja é exatamente essa. A ir de dentro para fora. Né? A igreja tem que ir para fora. A agenda de missões Cristo deu em Atos 1:8. Ser mesmo testemunha. Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui está aqui a visão, né? De onde o evangelho tem que chegar? Até os confins da terra. O evangelho não está restrito apenas a uma comunidade, apenas ao povo. Né? Todos merecem as benesses da salvação apresentada pelo evangelho. E nessas cruzadas, quando você entra numa cruzada dessa, se prepara, né? E nós estávamos falando do jejum, né? Qual a importância do jejum na vida do cristão, no pregador hoje? O jejum, ele é uma arma espiritual, né? Geralmente, quando você jejua, você está demonstrando que a sua fome pelo pão celestial é maior do que pelo pão da terra. Então você não jejua para Deus, você jejua para você mesmo, para se consagrar, para manter um nivelamento de vida espiritual, né, com o seu ministério. Até porque o ministério exige isso de você. Porque ministério não é performance. Ministério não é uma profissão, tá entendendo? Ministério é carreira, é chamado. Né? Tem muitas pessoas que vê o ministério como, tipo assim, um trabalhozinho, um fast food da vida. E evangelho não é isso. Evangelho, meu irmão, é vocação, é chamada, meu amigo. Então, sempre encarei o meu ministério, a minha chamada, porque todo mundo tem um propósito, tá entendendo? Deus colocou um propósito da sua chamada dentro de você. Você não nasceu à toa, né? Já temos aí vários livros dizendo acerca de como você chegou até o óvulo da sua mãe para poder nascer ali, para ser gerado ali. Você teve uma guerra, infinita, uma guerra titânica com os outros, né? E você conseguiu, no meio de milhões de espermatozoides, conseguiu furar o bloqueio, meu amigo.
já aí demonstra o quê? Que você já é um campeão, né? Você já vem lutando já uma batalha, né? Ultra interina para chegar até o alvo. Então isso demonstra o quê? Opa, eu já sou um campeão porque eu já estou aqui, estou sendo gerado, né? E o interessante é que quando eu falo acerca disso, eu falo de Jeremias, capítulo 1, né? Quando Deus diz para Jeremias, olha, antes que tu fostes formado, eu já te conhecia. E antes de sair da madre, já te dei as nações por profeta. Olha que coisa linda. Como é que você conhece alguém que não existe? E Deus está dizendo, eu te conheço antes de você existir. Ué, Então, o seu chamado para pastor, eu já, quando começou a caminhada, já sabia que iria ser, era já, ou como que aconteceu? não, a verdade é que eu não queria ser pastor. Não tinha, né, este método dentro da minha vida de ser pastor. O meu sonho era ser um evangelista, porque eu me identificava muito com o campo, me identificava muito assim, pregar em cruzadas, pregar para pessoas, né, me relacionar fora das quatro paredes com pessoas, conhecer, né, pessoas e pregar o evangelho para essas pessoas. Então, essa é a vocação de um evangelista, abrir congregações para o campo e o pastor colocar um presbítero para dirigir, ir para outro lugar, abrir congregação, ganhar almas, encher e partir para outro lugar. Então, essa era a minha visão, né? Sim. Então, cabia ao meu pastor, né, colocar alguém para dirigir. Então, essa era a minha visão. Era o meu sonho, de ser um evangelista, né? Mas, aprove os céus conceder-me a honra de poder ser um pastor. Até porque existia, dentro desse chamado, uma certa acepção, porque tem pastor que não ouve evangelista, tem pastor que só quer ouvir pastor. Ah, tem isso. Porque o pastor é o grau, né? Antigamente era assim, né? Hoje tem apóstolo, bispo, arcebispo, papa, cardeal, tem tudo. Parava na faixa preta, né? Deus, tem rei hoje. Tem. Eu tava na internet, o cara recebendo a coroa, sendo consagrado rei da igreja. Tinha isso. Pô, a igreja, cara, já tem um rei, meu filho. E é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha, Rapaz, fácil não. na sua época, então, era só até faixa preta, né? Pastor era faixa preta agora. Aí eu queria ser um evangelista. Aí, como tinha esse negócio aí, né? Aí o que Deus fez? Eu vou te erguer, vou te levantar a pastor para você falar de pastor para pastor. Entendendo? Aí eu comecei a falar de pastor para pastor. Deus me honrou. Alguém disse assim, vai morrer, esse garoto é muito pequeno, esse garoto é muito novo, não tem estrutura, e etc. Mas o que é o título de um pastor em vista do nome? O nome é maior do que o título. Então as pessoas hoje valorizam mais título do que nome. Tem gente, meu filho, que não tem nome, só tem título, né? Mas para Deus o que vale é o nome. Você vê. E Gênesis capítulo 4, versículo 5. Deus vai dizer, ó, rejeitei a Caim e rejeitei a sua oferta. Aceitei Abel e depois aceitei a oferta. Quer dizer, que o nome vem primeiro do que a oferta. O que Deus está dizendo aqui? E antes dele aceitar a sua oferta, primeiro tem que aceitar a sua vida, meu filho. Porque a sua vida tem que falar mais alto do que a sua oferta. Né? Porque Deus está mais preocupado com o ato do ser do que com o ser do ato. Porque tem pessoas que têm ato, mas não têm ser. Né? Então, para Deus, você é mais importante do que aquilo que você faz. Deus prioriza você. Deus trata com você. Né? Ativismo para Deus. Se você não tiver vida, não chama a atenção de Deus. Porque a pessoa pode ter um título ali dentro da igreja, pode ser por tempo, por alguma coisa, consagrada pastor, pelo título, mas o que ele faz enquanto pastor ali? Só tem o título. O que ele exerce dentro ali? Então, tem né, denominações de igreja que tem vários pastores, né? Mas, na verdade, são pastores que não exerce, né? Isso é mais verdade. São pastores que são verdadeiras figuras decorativas em cima do púlpito. Estão ali só para decorar o púlpito. Tem muito isso. Né?
Mas, na verdade, não é isso que Deus quer. Ministério não é isso, chamada não é isso. Deus não chama pastor para ser meras figuras decorativas em cima de um púlpito. Deus chama pastor para atividade, para trabalho. E Deus, ele não dispensa unção, né? Quer dizer, o investimento de Deus não é investimento perdido. Deus não vai investir em uma pessoa para que essa pessoa não traga resultados positivos no reino, não produza, não cresça, não frutifique. Agora, qual o resultado de ter um título pastoral e estar ali como uma mera figura decorativa em cima do púlpito? É o que mais tem, né? Tem muito hoje. É? Tem, o que mais tem. Infelizmente, essas pessoas, elas foram selecionadas por Deus. Será que os céus criteriosamente escolheu essas pessoas para dar a ela essa função? Ou, né, ele é pastor porque dá um dom disso. Ele recebeu uma unção pastoral por tempo de casa. Ou por amizade. Né? Porque tem esse negócio também. Tem, claro que tem. Tempo de casa é patente? Tempo de casa. Ué. A Ana Maria, Tempo de casa, vai receber uma. Também lá na Maria tem um sargento, tem um cabo juruna, né? Ele fica um tempo olha com um cabo, não chega nem a sargento, aí tá com 60 anos, ó, cabo juruna, vai a sargento para aposentar, né? Como é que pode igreja assim? Mas você tá falando porque realmente é a experiência, né? Que o senhor tem de muito tempo, né? Hoje, nessas cruzadas, a gente conversar, essas experiências que você tem de viver o sobrenatural, né? Estava em Cordeiro, né, numa cruzada, que contou agora, e hoje mesmo você mostrou um vídeo aí, né, de testemunhas aí. Então, é porque eu tenho vivido, né? Quando você está em plena atividade ministerial, você passa a ter experiências, sabe, assim, extraordinárias com Deus, porque Deus, ele capacita você. Deus não dá ferramentas para ficar na cristaleira, na prateleira, de ser o melhor, né? Deus dá ferramenta para ser usada. Sim. Né? Então, quando você está em evidência dentro do ministério, no reino, os céus se responsabilizam por você. Porque você está usando o que Deus te deu. Porque Deus tem propósitos quando te dá alguma coisa. Né? Você nasceu porque tem um propósito no seu nascimento. Mas muitas pessoas têm dificuldade para entender, né? Tem isso sobre propósito, chamado. Muitos que chegam na igreja e perguntam assim, eu quero ajudar, mas eu não sei qual é o meu propósito, meu chamado, eu quero ajudar. Pergunto para o pastor, o que eu posso servir aqui, né? É uma dúvida recorrente, né? A pessoa fala, eu não sei. Então, mas a pessoa, a princípio, ela tem que saber qual foi o propósito por ela estar ali. Que propósito ela tem na vida? Você tem que descobrir isso, cara. Não, mas as pessoas têm dificuldade. Tô falando, vamos dizer assim, uma pessoa que entrou na igreja, aceitou Jesus, está estudando o evangelho e tal, ela quer servir, tá lá, mas ela não sabe ainda. Ela não sabe, né? Vamos lá, foi dado, né? Uns a apóstolos, outros a mestres, outros a pastores e tal. E isso é interessante, né? Que eu sempre falo isso, Deus deu a igreja, profetas, apóstolos, não deu a igreja para eles. Mas sabe por aí, porque a igreja não tem dono, né? Tem. Assim, hã? A igreja tem um dono. Aqui não. Não, tô na terra. Tem gente que acha que é dono da igreja. Mas é o que a Bíblia dá exemplo que Deus deu profetas, apóstolos, né? Médicos. Para a igreja, não deu igreja para ninguém. Isso, não deu igreja. Não passou a procuração da igreja para ser ninguém. Mas parece que eu tô falando que hoje em dia tem gente que fala que é dono da igreja, não é isso? Ou tem ou não tem? Tem, com certeza. Fala que ele é o dono da igreja. Tem pessoas que pensam que a igreja é sua propriedade peculiar, particular. Que ele fez, que ele criou, que é dele. Então, eu estou falando, então, Deus deu isso às pessoas. Mas aí, por exemplo, o cara tem chamado de mestre. Vamos, assim, ele vai ser usado, é o corpo. É isso? É o corpo funcionando de forma holística, né? O dedo, a mão aqui, a cabeça, os órgãos, como que vai estar trabalhando no corpo da igreja. É útil ali, você vai ser trabalhado em quê? Como direcionar a pessoa para saber exatamente, é de louvor, toca um instrumento, cara, como funciona essa pessoa? Como um pastor conseguir direcionar essa pessoa que tem essas dúvidas assim, né? A palavra vai te adestrar, vai te ensinar, vai te qualificar. E a palavra vai te designar o propósito pelo qual você está ali. Por exemplo, o meu propósito é pregar o evangelho e ganhar almas. Mas o senhor sempre soube disso? Sempre soube disso. Sim, mas tem gente que não... É obrigado.
o cara saber do propósito da sua existência. Para que ele foi chamado? Hã? Não, e ele tem muita gente que não sabe mesmo. Tem dificuldade de entender. Ali, tipo, é o cara que é músico. Por isso que Paulo disse para Timóteo: descubra, Timóteo, o dom que há em você. Descubra o dom que há em você. Qual é a parte da igreja que você mais se adequa, que você se sente bem, que você desenvolve-se, né, bem? Aí você vai vir aí, meu filho. É boca? É nariz? É olho? É orelha? É isso, é. É mão? Então, a pessoa tem que ter, o pastor, a sensibilidade, muitos tem a questão de introversão. O cara que, na verdade, ele tem ali a palavra, ele gosta muito de estuda para pregar, ele gosta disso, de expor, de pregar, mas ele é tímido. Como um pastor ali trabalhar isso nele? Na verdade, é uma questão dele de ser introvertido, fechado, de não ter essa facilidade de eloquência, de falar bem. Então, eu tenho que Então, Hugo, você tocou num assunto que era o meu maior problema na minha vida. Ó, Ué, timidez? que isso? Eu era tímido, meu amigo, ao extremo. Para você ver que quando eu me batizei, então a Assembleia de Deus tinha esse costume de dar uma oportunidade na noite do batismo, você, né, dar o seu testemunho de fé. Quando eu peguei aquele microfone, meu filho, minhas pernas bateram uma na outra, e eu pensei que ia dar um infarto, eu morrer, e eu olhei para aquele povão na minha frente, tudo me encarando, aí eu saldo a Santa Casa com a Santa Casa. O nervosismo foi tão grande que eu, em vez de saudar com a paz do Senhor, eu saudei a Santa Casa com a Santa Casa. E as pernas pareciam, bati uma na outra. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu já entreguei já e desci dali, tô alegre, vamos descer correndo. A timidez era muito grande. Então, quer dizer, era quase que impossível eu me tornar um pregador do Evangelho. A senhora era um improvável. Eu era mais que um improvável. Por quê? Além de ser extremamente tímido, eu era semi-analfabeto. Não sabia ler direito e nem escrever direito. Pode? É. Aí, Deus me faz a promessa que eu seria um pregador e falaria verazmente do nome dele, não sabia nem o que era isso, mas recebi, porque tinha... Meu filho, me deram uma bibliazinha lá e eu fui Gênesis, Exodó, Abacuque. Ou eu não soletrando. Com quantos anos isso? 17 anos de idade. Caraca. É. Eu, assim, tive uma criação muito conturbada. Dentro da minha casa, parecia até o caldeirão do Hulk, para não dizer no inferno. Meu pai, extremamente alcoólatra, né? Minha mãe da roça, muito simples. E a paz ali era um campo de guerra. Né? E eu cresci no meio daquilo ali e tal. Então não dei muita importância para os estudos, né? Naquela ocasião. E fui, né, empurrando com a barriga, né? Como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai embora. Né? Mas graças a Deus que Deus, ele me encontrou aos 17 anos de idade, né? E ali eu comecei a conhecer quem é Deus, porque eu não conhecia Deus, não conhecia nada de Bíblia, de Evangelho, de nada. Então esse primeiro contato com Deus aí foi assim, sabe, extremamente essencial, mesmo sem ter nenhum conhecimento, mas quando a palavra entra no coração, ela fica. Então Jesus te chamou e falou assim, no caminho eu te explico, vem comigo. Vem. Aí, Porque se ele falasse comigo, né, do processo... Se ele contasse antes, né? Se ele falasse antes, você, peraí. Aí, meu pai, ele, opa, eu não quero nada que esse Deus, né? Que furado esse negócio aí de evangelho, né? Quando você descobre que o evangelho não é uma redoma de vidro, que andar com Deus não é pisar em tapetes aveludado, né? Que não é sala VIP, sala de bate-papo. Quando você descobre que andar com Deus, meu amigo, pisar em espinha tá demais, já tem que voltar, você tem que prosseguir, meu filho, porque não tem mais como voltar, né? E eu sempre tive uma filosofia de vida, assim, interessante. O evangelho para mim é um caminho sem volta e Deus para mim é um caminho sem volta. Por conta dessa minha filosofia de vida,
de Deus um caminho sem volta, evangelho um caminho sem volta. Sofri demais, ainda sofro ainda, né? Né? Porque 1 milhão de vezes veio na minha cabeça o pau da barraca, eu meter o pé, abandonar tudo. Foi quando Deus falou comigo. O que autentifica o seu ministério são as desistências. É quando você pensa em desistir, é que você está chamado. Então, as desistências que te faz, né, perceber que realmente você é chamado, não tem jeito, cara. E hoje aí você é um exímio pregador, né? Olha, rapaz, aqui quem anda com Jesus começa a andar burro, né? E termina doutor, né, meu filho? Quem anda com Jesus, meu filho, é um progresso, tá entendendo? Você não vê os discípulos? Todos os discípulos ali eram homens cultos. A maioria, leigos e doutos. Passaram a andar com Jesus, passaram a falar como doutor, meu amigo. Porque quem anda com Jesus, meu filho, né? A tendência é crescer. A tendência é evoluir, né? É passar de nível. Porque aqui, ó, palavra, né? Tudo que eu sou hoje, devo à palavra de Deus, devo ao próprio Espírito de Deus, que foi o meu mentor. O Espírito me mentoreou. Hoje é outro nível. Hoje eu já fiz a faculdade, estudei um pouco, né, para aperfeiçoar melhor, mas na verdade foi só para complementar, né? Porque eu já vi uma escola, né, de tantos anos com Deus, e agora foi só para fazer só um fechamento só, porque infelizmente hoje você tem que ter alguma formação, né? Infelizmente você tem que ter uma formação hoje. Então, só para esse título de informação foi que a gente estudou, fizemos a faculdade, e a faculdade do IBATEP, a faculdade do EPID, que são faculdades do Paraná, né? Comecei a fazer a faculdade da FAICARD, no Rio de Janeiro, lá em Pirajá ali. E hoje, né, Hugo, mas a verdade é que quanto mais você descobre o Evangelho, mais você percebe que não sabe nada. Na verdade, eu costumo dizer que, na verdade, é assim, né? Por mais que o cara possa estudar o que for, ser doutor, mestrado, doutorado, ele, na verdade, não existe um especialista. Cara, eu tenho um doutorado em teologia, assim, não existe um especialista, entendeu? Você vai morrer e você não vai entender todo o tamanho, toda a grandeza, tudo que Deus pode fazer. Realmente é algo assim, a gente estuda, a gente busca intimidade, Deus revela as coisas, mas falar que é um especialista em Deus, não existe especialista. É aquilo, tem a perseverança, né? Isso conta muito. A perseverança, né, que vai construir um futuro de excelência. Ela tem que perseverar, pode desistir não, né? É todo dia. A HDL tem uma frase que eu amo muito. Ele diz que nós vivemos no mundo cinético. Parar no mundo cinético é retroceder. O conformismo com o bom é o maior inimigo do melhor. O comodismo é a morte do progresso. A falta de crescimento é um sinal mais evidente da decadência. Quem não cresce atrofia. Quem não progride recua. E quem não busca excelência no que faz torna-se medíocre naquilo que realiza. Então eu aprendi o quê? Perseverar, acreditar. Mas a gente estava falando da disciplina espiritual, né? É igualzinho. O cara tá na academia, ele vai seguir aquela sequência ali, você tem que malhar a série A, B, C, dessa forma, nesse horário, você tem que comer tanto de proteína, seu carboidrato tem que ser assim, assado, e o cara faz aquilo ali, ele mantém aquela disciplina. De manhã você vai fazer cardio, 1 hora de cardio, e à tarde vai fazer desse jeito, e ele vai mantendo aquilo ali todo dia, ele vai tendo essa disciplina pro corpo dele físico. E no espiritual a mesma coisa. É desse jeito. O cara tem disciplina espiritual, vai orar todo dia, vai ler todo dia, vai meditar todo dia. E aí é gostão. E aí ele vai tendo essa disciplina. E a pessoa pergunta qual é o segredo. E a gente ouve muito falar isso, né? Qual é o segredo para emagrecer? O segredo para emagrecer todo mundo sabe. O negócio você não consegue fazer. Vai cortar doce, massa, fazer atividade física. Se fosse segredo, ninguém saberia. Perguntar para alguém que quer perder peso, ele sabe que ele tem que fazer. Agora, se ele consegue fazer, outros 500. É a mesma coisa no espiritual. Só que, rapaz, pulando uma intimidade com Deus, para uma eloquência, isso, aquilo, como é que pode? O que aconteceu? Tá pouco tempo, você não. A disciplina. O pessoal todo dia tá na disciplina. Dá um vai dizer, né? Palavra, né? Quanto mais se aproximar de Deus, Deus se aproxima de você. Ele está criando intimidade. É aquilo que o cientista, né, fez aí a lâmpada, né, Edison Thomas,
Ele disse que nas nossas conquistas, triunfos e vitórias, temos 10%, né, de inspiração, 90% de transpiração. Agora, realmente, tinha sido Einstein. Foi Thomas Edison. Então, Albert Einstein. Ele disse que nas nossas conquistas e vitórias, nós temos 10% de inspiração e 90% de transpiração. O que é suar mesmo, é todo dia, né? Todo dia, toda hora. Meu irmão, se você não amolar o machado, você vai deixar hematoma. Nossa, tá lá já. Tem que ter, né? Por isso que Paulo diz lá em 2 Timóteo 2, né? Eu não sei se é 17 ali. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Bem aqui é cortar, né? Dar o corte certo, meu amigo. Mas é. E eu falo da palavra porque realmente, né? Na verdade, o cristão mesmo, né? A nossa vida, né? A maior testemunha, a nossa maior pregação é a nossa própria vida. É a pessoa olhar ali e falar, ali vai um cristão. Porque dentro de igreja, dentro de 4 paredes, a gente ser de verdade, né? Cristão no dia a dia, né? Eu não sei se foi M.M. Bonds que disse que a vida do ministro é a vida do seu ministério. Assim como a vida do ministro é a vida do seu ministério, o pecado do ministro são os mestres do pecado, porque ele peca contra o conhecimento. O que ele condena no povo, de cima do púlpito, ele comete na vida privada. Então é o mais hipócrita dos pecados, porque você peca contra o conhecimento. Então quando você peca ignorantemente, porque o pecado na sua forma mais simples de definir é errar o alvo. Errou o alvo, pô, beleza, você não estava querendo fazer aquilo ali, mas não vigiou, pum, caiu. Aí tu se arrependeu, tá entendendo? Errou o alvo, tá? Então, infelizmente, quando você peca contra o conhecimento, olha, as consequências são mais danosas. E você está pecando contra o conhecimento. Quando você não conhece, está ignorante, né? Sim. Até relevante, mas quando você peca contra o conhecimento, Já tem conhecimento. É mais da... É verdade. Engraçado que Paulo usa o termo, né? Quando ele fala me lembrou agora essa palavra de pecado, às vezes, né, do dia a dia, né? Do velho homem. Ele fala assim, né? Mortifico a minha carne, faço dela meu escravo, para que quando eu pregue aos outros eu não seja reprovado ou qualificado. Ele usa essas figuras No meu corpo, né? Porque muitas vezes, né? Por mais que a gente busque, esteja ali, né? Eu uso muito essa comparação em relação ao jejum, pelo menos comigo, assim, a experiência. Um jejum realmente de água, de oração, o cara não tem absolutamente, de verdade, assim, nada que me tire do centro. É uma paz, assim, uma mansidão. Eu acho que Dom Paulo falando disso, assim, tipo assim, porque imagina nesse texto, né? Eu esmurro, ele fala no meu corpo e tal, faço dele meu chapa, porque ele fala do autocontrole. Porque o mundo que a gente vive de mansidão, para ele se manter, porque o contexto de Paulo, né? Quem era Paulo? Ele ali, você imagina, estava ali levando a palavra, montando igreja, estava com Silas lá, resolvendo, o pessoal perseguindo, querendo apedrejar, querendo matar, querendo correr atrás. As confusões todas que vieram em cima de um homem que perseguia cristão, que matava, então você, o velho homem dele, esse conflito, por isso que Romanos 6, 7, 8, né, fala de conflito, né, da carne, ele fala muito disso, né, da carne, do espírito, do conflito, né, o bem que quero fazer, se eu não consigo fazer, porque o pecado que habita em mim, Romanos 7, quando ele está falando disso, né, e ele, na verdade, assim, do conflito da carne e do espírito, o que mais a gente alimenta? O que você alimenta? Seu espírito e sua carne, porque todo momento você está aí propício a um problema na rua e o velho homem, você perder, sair da graça e... Qual é a preocupação de Paulo? É que pregando a outros não seja eu mesmo reprovado. Olha só, né? O cara tá... né? O que o cara tá falando? A preocupação dele é que pregando eu a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Aí você vai lá em Mateus 23, aí você vê Jesus falando para o colégio apostólico. Na cátedra de Moshe estavam assentados escribas e fariseus. Fazei tudo quanto ele vos disser, mas não proceda como eles procedem. Porque dizem e não fazem. Atam fardo pesado, nem com o dedo quer remover. Estão na porta do céu, não entra e não deixa ninguém entrar. Caramba, cara. Quer dizer que há uma lacuna, há um hiato entre o que eles falam e o que eles vivem. Exatamente.
Então a preocupação de Paulo é exatamente essa. Paulo não quer ser um líder que vai ser reprovado no final. Não quer ser. Ele quer ser aprovado. Então, quer dizer, por isso que ele está dizendo, reduz o meu corpo a escravidão, né? Produtos, eu acho disso do autocontrole, Autocontrole. porque senão ele explodia. Se ele deixasse o velho homem dele voltar de Paulo ali, rapaz, ele matava. Imagina. Ele foi apedrejado, quase foi dado como morto, né? Quando é apedrejado, tanto lá ele morreu. Teve um escritor que comparou Paulo como um touro selvagem, né? Quando Cristo diz para ele, dura coisa é recalcitar contra os meus aguilhões. O aguilhão é aquele berro de ponta que põe o boi no caminho, não é isso? Então quer dizer, Paulo era um boi selvagem, indomável, né? Mas Cristo botou ele no caminho, meu filho. Né? Ele teve ele teve um encontro real, né, com Jesus, verdadeiro, que transformou ele, olha só, 13 livros, né? 13 cartas. 13 cartas. Fora que se perdeu, né? Fora que se perdeu, né? Quer dizer, a importância, né? E é o que eu falo, Paulo não teve um encontro, não andou como os discípulos junto, né, com Jesus, mas o conhecimento dele, tudo que ele tinha, né, toda a cultura dele, né, impressionante, assim, como que ele conseguia estar no meio E o que eu acho mais interessante, Hugo, é porque Jesus e Paulo viveram na mesma época, porém nunca se encontraram. Né? Quer dizer, os dois maiores focos de espiritualidade do planeta, um está em Tarso da Cilícia, que é Paulo, né, estudando lá os pés de Gamaliel, e Cristo de Nazaré. O zelo consome ele também. O interessante é que os dois não se encontraram em vida. O encontro foi para depois da morte. Saulo, por que me persegues? Quem tu és? Ai, Que maravilha. Forte demais, né? Que maravilha. É bom demais. Falar da palavra de Deus, a gente consegue ficar aqui horas e horas e horas falando, né? Verdade. Eu queria, assim, perguntar, assim, duas coisas, assim, você. A primeira é, se caso eu conseguisse, qual é a passagem ou livro da Bíblia que mais mexe? Pode ser um versículo, pode ser um capítulo, pode ser que mais mexe. Um dos versículos passagem assim, que mais mexe comigo, falhou até minha memória agora, mas ela diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que depois ele lhe retribua? Quem foi o conselheiro do Senhor? Paulo diz, porque dele, por ele e para são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Né? Então isso aqui centraliza ele nas minhas ações. É o louvor, meus pensamentos. O louvor que eu mais gosto de tocar. E dele, por ele, para ele são então, agora, é claro que existe N textos bíblicos, né, que são assim, chave, né, que são códigos e traz do mundo espiritual para a Terra. Hoje, assim, né, quais são, assim, os planos, né, pastor Maurício Sena aí, daqui para o final do ano, qual é o planejamento que o senhor tem referente ao ministério, usadas, então, ao estudo bíblico, qual é o meu cronograma daqui para frente é exatamente disseminar o evangelho, conteúdo bíblico a outras pessoas, porque eu entendo que eu não posso ser um ponto final das coisas de Deus. Tudo que Deus me confiou é porque Ele canalizou em mim para chegar a alguém e não parar em mim. Então, o meu entendimento, né, é isso. Tudo que Deus fizer em minha vida é para alcançar outras vidas. Então, o meu projeto, meu cronograma de vida ministerial
é isso. E material é aquela luta de todos os dias, né? Para sobrevivência, pão de cada dia não faltar na mesa. Mas pode convidar para pregar. Eu vou. Aí. Pode me convidar até para o centro de Macumba. Eu já entrei no centro de Macumba. É legal, fui convidado. Né? Já pregou muito em comunidades também, né? Muita história de traficante. Aí a gente vai entrar numa vibe. Aí a gente não sai daqui hoje. Não sai daqui hoje, é uma vigília. Mas a gente pode marcar um segundo podcast. Com certeza. Essa parte aí, quando entra das comunidades, a experiência do senhor dentro das comunidades com o pessoal tráfico. Uma das últimas experiências, antes de vir para Búzios, foi em Senador Camará, madrugada. Eu e o saudoso pastor Marcos Lima, um homem de oração, um homem de Deus. E a gente sempre invadia as favelas para pregar o evangelho nas madrugadas. E eu e ele em Senador Camará, ele me deu a palavra. Aí estava lá na época o Mando Aranha, o nome dele é Juarez, né? Ele era do TCP, Terceiro Comando Foro. Porque para Jesus não tem isso. Comando, ATA, TCP. Jesus que manda em tudo, meu filho. Então a gente entra para pregar o evangelho para salvar almas, né? Pode ser em qualquer comunidade. E eu preguei 30 minutos para o Mano Aranha acerca do efeito do poder do evangelho. E eu falava para ele, né? Ô Juarez, você pode tomar esse Red Bull com uísque, mas o efeito vai passar, depois você vai voltar a fazer a mesma coisa. Você pode se prostituir com essas mulheres aí, depois você vai ter que se prostituir porque o efeito vai passar. Então, tudo que você possa fazer, o efeito, né, ele vai parar e você vai ter que fazer novamente. Agora, o efeito do poder do evangelho, pelo eterno, é duradouro. A mulher samaritana, ela pediu a Jesus aquilo que Jesus disse que daria para ela, água viva, para que ela não tivesse mais sede. Então, quando a água da vida sacia sua sede espiritual, você não precisa mais, porque você se torna uma pessoa totalmente completa, porque Deus ele te completa. Porque o formato que o homem tem dentro dele, o vazio que o homem tem dentro dele, é do formato de Deus. Só Deus preenche esse formato. Né? Não é a maconha, não é a cocaína, não é a cachaça, não é a prostituição, não é a bagunça. O vazio que tem dentro do ser humano, da alma do ser humano, é do formato de Deus. Só Deus preenche esse vazio. Por isso que João vai dizer que no princípio ele era o verbo. O que é o verbo hoje? Na nossa linguagem, né? No nosso português. O que é o verbo? O verbo é aquilo que preenche uma fraseologia vazia. O verbo é aquilo que dá ênfase a uma frase. Né? Por exemplo, estou aqui, essa mesa daqui. Pastor Maurício Sena pulou a mesa. Onde está o verbo? Não pulou. Então quer dizer que o verbo, na minha frase, me fez pular a mesa. Vou tirar o verbo. Pastor Maurício Sena, a mesa. Ué, a mesa me parou. A mesa me deteve. Por quê? Eu arranquei o verbo da minha frase. Entendeu? Sim. Então, antigamente, sem o verbo, a nossa vida era vazia e a gente tentava preencher com alguma coisa. Mas depois que o verbo entrou, aí nossa vida se completou. Não precisa mais da velha vida, das coisas que ficaram lá atrás. Porque hoje temos uma frase completamente preenchida pelo verbo que é Cristo. E João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você sabe que o maior inimigo do homem não é o diabo, não é o sistema, não é o mundo, é a ignorância. Engraçado que eu costumo falar que a pessoa, na verdade, ela não é viciada na droga, ela não é viciada na cocaína, ela não é viciada no álcool, ela não é viciada, não. Que ela é viciada, na verdade, é de sair da realidade, de anestesiar. Ela não é viciada, na verdade, ela está viciada em de sair da realidade, e aqui ela fica anestesiada. Então ela fala, é o que você falou, mas no dia seguinte, a anestesia passa.
dia seguinte ele se dá Isso conta aí. da vida dele, do vazio dele, do que ele está vivendo, e aí os questionamentos todos voltam. Tem que ter anestesia de novo. Ah, ele vai se anestesiar. Aí pode ser que ele vai usar lá maconha, cocaína, não sei o que ele vai usar, o uísque, mas ele vai se anestesiando. E muitos que passam dias e dias e dias se anestesiando, fora da realidade. E Jesus, ele é verdade que o ser humano precisa conhecer. Jesus é verdade teológica, né? E eu preciso crer. Jesus é a verdade moral que eu necessito ser. Jesus é a verdade filosófica que satisfaz a minha mente. Jesus é a verdade existencial que planifica as minhas emoções. Jesus é a verdade eterna que faz transbordar o meu coração. Então Jesus, ele é a verdade que todo ser humano precisa conhecer e ter. Olha, é um pregador exímio quando eu tô falando. Daqui se deixar... A gente vai embora, meu pai. Aqui são 34 anos de Cristo te manda. Não, a gente não pode encerrar antes de falar isso sobre a morte na panela. Meu Deus do céu. Só para a gente concluir mesmo assim, sobre o tema morte na panela, que eu pudesse explicar um pouco. Então, segundo Reis, capítulo 4, versículo 38, acontece esse episódio, né? Havia uma grande fome na escola de profeta, e Eliseu chega na escola de profeta no epicentro desta crise, no fragor dessa tempestade. E os discípulos estão com fome, meu amigo. E Eliseu é profeta, tem que ter solução. Porque o homem de Deus, ele tem a solução, cara. O homem de Deus, ainda mais o profeta, que era o interlocutor da voz divina, era um homem que Deus usava para o povo. Foi lá que a mulher foi atrás dele, lá quando a criança morreu, foi atrás dele, vai lá. Ela se desesperou em momento algum, a criança estava morta, botou na cama, ela levou atrás de Eliseu, vou atrás do homem, depois eu vou lá, a Bíblia vai falar assim, mas ela mentiu, porque perguntaram para ela, tá tudo bem, ela falou, tá tudo bem, não, porque realmente foi direta lá no homem de Deus, foi Eliseu, né, Foi Eliseu. Então Eliseu era esse homem de Deus, sucessor do profeta Elias, né? O homem que pediu a porção dobrada do espírito de Elias, né? Não é do espírito de Deus, é do espírito de Elias, né? Então, para você ver que isso está relacionado aí aos milagres realizados por Elias. Elias realizou 7 milagres, Eliseu, né? Isso aí, historicamente, na Bíblia, isso aí, registrado 14 milagres, né? Então, Eliseu está num contexto de fome, está cheio de discípulos e tem uma escola para ser alimentada. E aí? Aí Eliseu, então, vai sugerir que se vá ao campo, pegue algumas ervas, se traga para a escola de profeta, ervas comestíveis, para fazer ali o guisado ali para alimentar a escola de profeta. E o texto vai dizer que um discípulo vai. Discípulo, né? O grego chama de talmidim, né? Que é o aprendiz. O cara está em fase de aprendizado. Quer dizer, quem está aprendendo conhece tudo, né? Não tem experiência. Mas o cara vai, meu amigo. E o texto vai ocultar, porque ele vai sozinho, mas ele não chama ninguém. Isso que me intriga, porque é um discípulo e não é um mestre, ele é um discípulo. E ele vai para o campo sem ter o conhecimento daquilo que se vai colher. Ele vai pegando as ervas e pega também uma flor sentida, que é o veneno. Ele mete no meio ali e traz, meu filho. Não tem conhecimento, ele trouxe. Não soube discernir entre erva comestível e a erva que não se pode comer porque é veneno. Se comer, morre. Vai chegar lá, meu filho, e joga lá dentro lá e vai fazer o guisado. Aí alguém vai gritar, né? A morte na panela. Aí sabe o que eu aprendo aqui? É que a falta de conhecimento de uns tem marcado outros. E, infelizmente, hoje, esse veneno eu comparo com tudo aquilo que tem vindo das prateleiras do mercado da fé. Tem muita coisa lá que tem sido assim, jogada no caldeirão do evangelho e a morte está ali, meu filho. E está matando mais do que... Tá entendendo? Então, infelizmente, é isso aí. A falta de conhecimento de uns tem colocado em risco a vida de muita gente dentro do evangelho. Por isso que se tem uma escola. Pastor Hugo, eu estou aqui hoje falando porque um dia eu me assentei para ouvir alguém e aprender. Mas, infelizmente, hoje as pessoas não querem se assentar para ouvir, para aprender. Elas querem se levantar para ensinar.
sem devida estrutura, sem um devido conhecimento. Então, se coloca de pé hoje quem se assentou um dia para poder aprender, para passar o conhecimento. Mas, infelizmente, hoje, pessoas despreparadas, pessoas com conhecimento totalmente superficial, raso, não tem maturidade nenhuma, e está Sem maturidade, sem inteligência emocional, sem profundidade bíblica, sem intimidade, sem se colocando de pé liderança. para poder ensinar, tem que ter se assentado para poder aprender. Então, quem não se assenta para aprender hoje não se pode levantar amanhã para ensinar. Só pode ensinar amanhã quem se assentou hoje para aprender. Então, esse discípulo, ele vai, mas não tem conhecimento. Não tem conhecimento, ele vai pegar um veneno. E normal para ele, porque não conhece. Então, tem muitos pregadores que estão debulhando hoje alguma coisa de cima do púlpito, pensando em estar debulhando algo saudável, e está debulhando heresias. E está matando muita gente aí. E hoje, infelizmente, a igreja, ela tem sido intoxicada pelo aquilo que entra pela boca. Porque hoje o que mais está intoxicando é alimento, né? Então tem que ter alguém preparado para poder avaliar, para poder ver, para poder ali fazer, Instruir. Então, para poder ensinar, não se pode ensinar aquilo que não se sabe, que não se conhece. Ainda mais dando para a igreja de Jesus. Infelizmente hoje o que tem se oferecido de muitos púlpitos da igreja de Jesus é um caldo venenoso das heresias, do pragmatismo religioso, onde se prega não o que é certo, mas o que dá certo, onde se busca não o que é ético, mas o que funciona. Deu certo e funcionou, é por aqui que nós vamos, mesmo que esteja na contramão da palavra. Deu certo. Quer dizer, quem anda na contramão da palavra, um dia vai ter que coligir com Deus da palavra. E quem é que colige com Deus e permanece de pé? Rapaz. Aí. Tá aí. Realmente, depois dessa aula, eu parti para as considerações finais, porque senão a gente não sai realmente daqui hoje, porque o papo é muito profundo, e quando a gente sair daqui, a gente vai continuar conversando ali sobre o ambiente é agradável, propício, né? Essa história toda da escola de profeta, Elias, Deus, nossa, encheu, né? Eu gosto muito, eu também. Dali, olho no olho, boca na boca, mão na mão, deitou sobre a criança, aqueceu o corpo, é muito forte. Bom, é envolvimento, né? É aquilo. Tem muitos que olham só o problema, mas não se envolvem com ele. O sacerdote e o samaritano olhou para o problema. O cara tá com contagem regressiva, vai morrer, meu amigo. Tá meio morto ali, mas eles passam de lá e vão embora. Quer dizer, viram o problema, não se envolveram com o problema. Aí vem um bom samaritano, vê o problema e se envolve com o problema. Então a questão hoje é essa. O envolvimento da igreja com gente, com pessoas. Isso salva pessoas. Preocupar. Sara pessoas. Converte pessoas. Convence pessoas. O envolvimento. Porque não adianta ela ver o seu problema e aí. E passar de lá é aquilo. A fé e a obra, né? Elas. Passar largo, né? Só na teoria, na prática mesmo, a pessoa não é isso aí. Mas, pastor, considerações finais aí para esse podcast especial. O que o senhor tem a dizer aí? Como encontrar o senhor nas redes? Como convidar o senhor para pregar nas igrejas de todo o Brasil? Primeiro que a minha agenda está mais vazia que o túmulo de Jesus. Você me encontra qualquer um. E estamos aí. No vai e vem da obra. Nós somos o Rupert, o escravo, emador de Gales. Colocamos o reino para funcionar e não aparecemos. Quem aparece é o capitão Davi, é Cristo, né? E isso até me remete aqui uma lembrança de um quadro de Leonardo da Vinci. Ele pintou o quadro no seu ateliê e chamou um amigo especial, né, íntimo dele, para apreciar o quadro. Quando o amigo de Leonardo chega no quadro e ele começa a apreciar a gravura, ele é Leonardo, que quadro, que beleza, que gravura, que arte. Leonardo, olha como essa taça de prata maciça, ela se sobressai do quadro, Leonardo. Que coisa linda! Aí Leonardo, quando ouviu isso, pegou o pincel, foi na taça e começou a apagar a taça.
Aí o amigo de Leonardo entendeu, né? Falou, Leonardo, por que você apaga exatamente o que se sobressai do quadro? Aí Leonardo disse, meu amigo, quando eu te chamei aqui, para você fazer aqui uma avaliação do quadro, é que, primeiro, é a minha intenção, que a pessoa de Cristo fosse ressaltada do quadro. Como é a taça, então ela merece ser apagada, porque tudo que aparece mais do que Cristo merece ser apagado. Isso é forte demais, né? Rapaz. Mistério. Por que muitos pregadores da mídia sumiram? Principalmente dos gideões missionários da última hora. Não se vê mais falar. Por quê? Quiseram aparecer mais do que Cristo, amigo. Vai dizer que eu me diminua. Por apagar. Aparece. E eles, É a filosofia de João Batista, né? Que ele cresça, eu diminua, né? Que ele apareça e eu desapareça. E eles fizeram o contrário, né? Fizeram o contrário. Né? Aparecer, crescer, vaidade, tomar tudo, né? Pois é. Aparecer. Inclusive, eu conheço uma história, e até contaram também por HDL. Ele disse que um certo pregador pregava numa igreja muito bonita, e ele era muito grande, assim, até tinha um porte assim maior do que o seu, né? E tinha um vitrô atrás do púlpito com uma cruz linda, mas todas as vezes que ele subia no púlpito para pregar, a cruz sumia. Aí um certo dia, convidaram um pregador de estatura mediana para pregar, e ele subiu o púlpito, começou a pregar e tal. A garotinha disse, mamãe, por que é que aquele outro pregador, quando prega, a gente não vê a cruz? E esse está pregando e eu posso ver a cruz. Qual é a função do pregador em cima de um púlpito? É ocultar a cruz ou revelar a cruz de Cristo para o seu auditório? Então, infelizmente, muitos pregadores têm ocultado a cruz, né, de Cristo para o seu auditório. E a cruz é exatamente o poder, né, de Deus para a salvação de todos aqueles, né, que crê. Então, muitos pregadores ocultam a cruz. É ele que aparece. Não é a cruz de Cristo. É ele que aparece. Então, o pregador não tem que aparecer. Eu aprendi com os mais antigos que o pregador tem que se vestir bem, mas de forma rústica, para ele aparecer menos. Mas, infelizmente, muitos pregadores vinham com um sapato de 10 cores, meu filho, parecendo uma coral. O terno dele parecia um vagalume, meu irmão. Brilhava o cara bem. Para que aparecer ali? O Cristo não ele. Daí, quando o pregador se sobressai mais do que a mensagem dele, está tudo errado. Né? Quando o pregador é afraudido mais do que a mensagem, para fora. Na verdade, é a pregação real, assim, né? Que é quando a pessoa sai dali confrontada, né? Com a palavra. Sai dali aquele chocar, sai do culto, ali, com aquela palavra, aquela pregação, a pessoa sai confrontada. É ali que a palavra de, às vezes, a verdade ela dói, né? E a gente pode pegar várias passagens que vão falar sobre isso, né? Sobre a exortação, né? E ninguém gosta de ouvir a verdade, né? A exortação, assim como Acabe, né? Veio a falecer após a profecia, né? Micaías chegar e falar para ele que ele ia morrer, falou a verdade dos 400 profetas, falou para ele, ó, veja o espírito de enganação, dos seus 400 profetas, que só falam o que lhe agrada aos ouvidos. Se você for a moto de Gileade, você vai morrer. E ele não morreu. Aí falou para Josafá. Aí falou para Josafá, só por isso que eu te disse, esse é o profeta que só fala o que não me agrada. Então, a gente trazendo por dias atuais, a gente ainda aí tem muito que só quer ouvir coisa que agrada ao ouvido, porque a verdade dói, mas dói só na hora, irmão. Então, assim, a gente possa realmente se agarrar à verdade. Quem doer. É que Salomão disse em Eclesiastes, procurou o pregador palavras agradáveis, né? Porque, infelizmente, hoje, muitos pregadores vivem de agenda. E se você pregar uma mensagem que não é muito azeitada ou palatável, você perde a agenda. Você pregar hoje arrependimento, meu amigo, joga flores. Eu costumo dizer que existem 2 pregadores no cenário. Os maquiadores de cadáver e os saqueadores de túmulo. Um dos melhores salários do Japão são dos maquiadores de cadáveres. O cara morreu entrando lá no caldeirão do Hulk. Aqui, os músculos da face enrijecidos, os dentes trancafiados, aquela cara que tá vendo os terrores. Aí os parentes chamam lá o maquiador, ele vem, maquia a cara de um anjo, o cara entrando no paraíso. Existem os pregadores e maquiadores de cadáveres, né? Eles só visam só a lucratividade, a oferta, o cachê, e deixa a morte lá. Eles maquiam o cadáver
com essas mensagenzinhas motivacionais de autoajuda, de ufanismo triunfalista, mas não resolvem o problema de ponta. E outros são os saqueadores, porque se botava uma pedra na porta do túmulo e disse, por dois motivos, por causa dos animais e por causa desse saqueador de cadáveres. Sim. Ela ficava no velório lá olhando, tipo, tinha alguma coisa, pertence de ouro, um dente de ouro, uma coisa. Ele violava o túmulo lá, arrancava a dentadura e levava para o meu filho. Então existem pregadores assim também, que vêm na igreja para saquear a igreja. E não para trazer vida, né, espiritual para aqueles que estão mortos espiritualmente. Trazer a verdade. Mas graças a Deus, Deus tem levantado uma geração aí que realmente tem orado, tem jejuado, tem consagrado, porque quer levar vida às suas mensagens. Eu queria te agradecer realmente esse podcast, esse episódio. Sai daqui já para a gente agendar o próximo, porque vai ter muito assunto. E queria terminar assim, falando uma poesia que lá atrás, quando eu não era convertido, mexia comigo, lá com meus 17 anos de idade. Dizia assim, ó: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido deserto adormeceu, o espectro de homem não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Desde meus 17 anos eu vi essa poesia e mexia comigo, porque era questão do que faltava para me preencher, para não passar a vida em brancas nuvens. E a verdade toda, né? Está na Bíblia, está na palavra, está em ser cristão, a ser o pequeno Cristo. Agradeço demais que essa poesia aí, para você que tem esse vazio existencial, irmão, busque na palavra de Deus aqui a verdade e a vida. Acho que nem Homero, o poeta cego da mitologia grega, interpretava essa fala sua. Que isso? Gente, muito obrigado. Compartilha, curte, encaminha, manobra tudão aí. Até semana que vem. Um abração. Palavra. Deus bendiga, hermanos. Tamo junto.